tão grande na síntese, né, que a gente fez, e eu falei que a gente ainda vai chegar nos nossos maiores desafios, né? Mas o capítulo de hoje, a exemplo do da semana que vem, ele ainda é considerado curto, que a gente consegue, numa aula aqui no encontro, trabalhar. E vai mostrar para... Ah, já está gravando? Já. Então, boa tarde para todo mundo. Bem-vindas. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, e o capítulo de hoje é o capítulo 4, que tem como tema o papel da ciência na Gênese. E o importante que para a gente observar deste capítulo é o quanto a ciência, né, e a evolução que a ciência teve de lá dos primórdios até o momento em que o livro foi escrito, e até hoje, naturalmente, quanto ela modificou o entendimento que se tinha das questões da origem do mundo, né? E aí... Marisa está sem voz. Acontecendo? De repente? Agora. Agora soltou. Mas vocês não viram nada do que eu falei? Não, Não. sim, Você está falando. Mas está sem som, Sandra. Tá. O título do capítulo vocês ouviram? Sim. Maravilha. Isso aí. Então, vamos lá. Nós vamos ver qual é a origem dos povos e o que isso tem a ver com a religião. E a gente vai perceber, pela história que se vê, que a origem, né, a história de quase todos os povos, ela se confunde com a própria história de sua respectiva religião. O que isso vem trazer para a gente de reflexão? Que os primeiros livros, os primeiros escritos foram de ordem religiosa, e eles é que passaram a dar o sentido para a vida das pessoas. Então, era como se fosse o único código que existisse por muito tempo, né? Aqui diz assim, ó, seus primeiros livros foram obras religiosas, e como todas as religiões se ligam no princípio das coisas, quer dizer, eles também se voltaram para a origem da humanidade, esses livros acabaram dando a formação e a disposição do universo de acordo com o que cada pessoa entendia, com as referências que eles tinham naquela época, e elas eram poucas, né? Não existia tanta referência, a ciência não estava desenvolvida. Então, o que aconteceu? Desses livros sacros, acabou se originando os primeiros livros de ciência, e isso foi sendo norma de conduta para as pessoas de cada povo. E aí, diz que nesses tempos primitivos, no item 2 do nosso livro, os meios de observação eram muito imperfeitos. O que significa isso? As pessoas desenvolviam teorias a respeito da origem da humanidade, mas elas não tinham muito de onde partir ou como observar determinadas questões. Então, o que se presume é que tudo que fosse escrito poderia conter erros, de natureza até grosseira, mais ou menos, é o que eles usam esse termo, né? À medida que o homem foi avançando, à medida que a ciência foi evoluindo, o conhecimento das leis passou também a fazer parte do conhecimento da criação da humanidade, das ideias que as pessoas faziam sobre a origem das coisas. Então, disse que foi a ciência que abriu as portas para esse conhecimento maior que, por exemplo, nós temos hoje da origem do mundo. Não fosse o desenvolvimento da ciência, estaríamos ali ainda, como é que eu vou dizer, presos ao que se tinha naquela época, né? E a gente sabe que não tinha muita coisa, não tinha praticamente nada desenvolvido.
Então, para melhor compreender o mecanismo do universo... Agora eu vi a Gilda. Boa tarde, Gilda. Para melhor compreender o mecanismo do universo, era preciso conhecer as leis que regiam as forças postas em ação. Então, todas as ciências foram se complementando. Isso é muito importante da gente imaginar. Uma ciência foi complementando o conhecimento que outra ciência tinha trazido. E com esse conjunto de nova compreensão decorrente do que cada ciência conseguia explicar, das leis que cada ciência decifrava, né? Aí, umas pelas outras, se tornaram indispensáveis para que a gente tivesse a história da criação do mundo como a gente tem hoje. Com isso, foi se quebrando a hipótese, porque antigamente não se comprovavam os fatos. Então, o que era escrito era uma coisa que decorria da compreensão, da percepção de quem escrevia. E a gente já sabe que cada pessoa percebe e compreende as coisas de forma diferente. Nós podemos falar uma frase e neste grupo termos vários entendimentos dessa frase, por conta da percepção de cada um. Então, o homem, ele se guiou no início de tudo por hipótese que ele fazia. O mundo surgiu disso, a coisa aconteceu assim, não tinha noção exata, né? E antes que o homem tivesse de posse, se apossasse desses elementos de estudo que a ciência trouxe, a ciência acabou abrindo, como é que eu vou dizer, uma via, uma brecha, um buraco para um novo entendimento. Então, graças à ciência, né, pôde ter um conhecimento maior. E aí tudo mudou de aspecto. Olha que interessante, as coisas que eles acreditavam até antes das ciências se desenvolverem, ficaram quase que, não vou dizer anuladas, mas elas tiveram muitas mudanças naquilo que elas abordavam. A ciência, diz assim, abriu a rota e permitiu tudo mudar de aspecto, pois com o fio condutor encontrado, as dificuldades foram dissipadas. Então, o fio condutor foi o desenvolvimento das várias ciências que se complementavam para que o nosso entendimento de mundo fosse diferente. E desde que se concebeu a Gênese antiga, sem os dados fornecidos pela ciência, que a gente diz assim, a ciência que vem a ser chamada para constituir a verdadeira Gênese. É difícil entender isso, por quê? Só existia a Gênese mosaica, tá escrito aqui, que era, não é que só existia, era mais considerada a melhor, a que era mais utilizada. Só que a ciência não consegue comprovar muitas das coisas relatadas na Gênese, na própria Bíblia. E se a ciência não consegue comprovar, não é um fato científico. Então, olha como deve ter sido difícil você partir de um conhecimento que você tinha ali, de repente a coisa vai se desenvolvendo, E então, a gente assim, quando eu estudei aqui, eu fiz uma comparação. Imagina a gente no mundo de hoje. Tem muita gente mais nova e tem muita gente mais velha. As pessoas mais velhas, às vezes, têm resistências para entender uma coisa que hoje é normal. Às vezes tem, né? Às vezes você tem um tio, às vezes você tem um irmão mais velho, às vezes você tem um pai, uma mãe, que fala, meu Deus, esse mundo tá virado, esse mundo tá perdido, esse mundo tá não sei o quê, não entende como a coisa evoluiu para chegar nesse ponto. Vocês imaginam se com as coisas, com essas questões de mudança de vida, de tecnologia, vamos supor, tem gente que ainda não aceita a tecnologia. Como essas pessoas vão ficar? Se isso, não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. Agora, imaginem
a gente não aceita a evolução rápida da tecnologia, imagine entender uma mudança num contexto religioso daquilo que você sempre seguiu. Lembram que não tinha, até então, aquela fé que podia ser raciocinada? A fé era imposta, a fé era aquela fé cega. Sempre acreditou naquilo, de repente vem uma coisa chamada ciência e muda. E muda a compreensão. Por quê? Não pode provar. Se ela não pode provar, aí a pessoa tinha que falar. E agora, acredito, vou conhecer tal teoria ou fico parada aqui? Então, a gente pensa assim, ler é fácil, falar é fácil. Ah, antigamente não tinha ciência, mas imagina viver aquela época. Imagina a resistência que isso criou em muita gente. Então, não era tão fácil você aceitar, mas a ciência veio para evoluir. Até tudo que a gente conseguiu de maravilhoso e de evolução tecnológica, em equipamento, em tratamentos de saúde, tudo é decorrente de novas descobertas, de uma ciência posta em prática, né? De uma observação ali, que foi comprovada. Quanto tempo atrás as pessoas morriam com gripe, ou morriam com doenças que hoje já não matam mais. Isso foi, né, a paralisia, o sarampo. Quer dizer, quantas coisas se desenvolveram e quanto a humanidade ganhou com o desenvolvimento da ciência. Mas a gente tem que ter esses olhos de entender, meu Deus, deve ter sido super difícil no momento vivenciar tudo aquilo, né? Olha o que diz aqui, que a ciência, até a época que o livro foi escrito, a ciência não havia resolvido tudo, todos os problemas, até 1868. Mas ela destruiu todos os pontos de vista que continham erros grandes, erros grosseiros. Então, ela eliminou esses erros e diz assim, ela colocou os fundamentos mais essenciais e não tinha como eles serem recusados. Então, está tudo resolvido sobre a criação do mundo? Até aquela época não estava, e com certeza, gente, novas descobertas virão. Não descobriram agora uma múmia, que era um sacerdote, mas que estava grávida, então é a primeira mulher grávida que acharam lá, de não sei quantos milênios de anos, e aí vão pesquisar, quer dizer, acharam o feto na múmia, né? Tinha outro coraçãozinho lá do feto. Então, você fala, isso foi o quê? A semana passada. Então, você fala assim, e agora? Isso vai trazer o quê para a gente? Nós vamos descobrir o quê? Então, novos dados vão chegando. O livro não foi escrito hoje. E se até aquela época não tinha resolvido, hoje continua. Olha a luta para você descobrir a cura de uma doença. Olha o baile que esse vírus está dando. Eu ia falar, olha a cura para descobrir o câncer, que acaba com a vida, né, das pessoas. É como se você tivesse com o atestado de óbito na tua mão. Né? Quem viu algum jornal agora, ao meio-dia, o prefeito voltou a ser internado, está no UTI. Então, como que a gente não descobre? Olha a importância da ciência evoluir. Não importa se tem problema de não querer descobrir porque as empresas têm lucro, não vamos entrar nesse contexto, mas vai chegar um dia que alguém vai falar, ó, as células não vão mais se desenvolver, as células ruins. Olha o baile que esse vírus está dando nos cientistas do mundo inteiro. Por outro lado, a gente vê que acabaram de criar um fígado artificial. Olha que coisa interessante para quem precisa de um transplante. E é com genes da própria pessoa. Então, o índice de ter rejeição vai inexistir daqui a pouco. Você vai ser transplantado e teu organismo não vai
rejeitar, porque tem células, tem genes lá que são seus. Quer dizer, quanta coisa evolui e quanto a gente precisa dessa evolução, né? Então, o que diz assim, o que ainda é incerto em relação à origem, à criação do mundo, são questões menores, gente. São coisas que não vão mudar a questão fundamental da criação. São detalhes, né? São pormenores, como eles dizem aqui no livro. São pormenores que não vão mudar a questão básica da criação do mundo. Então, vamos falar um pouquinho no item 5, que eu sei que vocês gostam, às vezes, de acompanhar, é que eu vou sintetizando, que diz assim, de todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos para a época, vale lembrar, né, é a Gênese de Moisés, então. Apesar, tem pequenos erros, até que eles acham que são mais erros aparentes do que erros reais, e provém, muitas vezes, da falsa interpretação que fizeram. Então, não é considerado, talvez, um erro grave, né? É mais uma questão de interpretação, até porque, dependendo da tradução para cada país, a língua traduz de forma diferente. Nós temos termos diferentes. Muito limitado. Uma mesma palavra, né? Então, eles não veem tanta questão para ser melhorada, mas no item 6, Kardec já pontua aqui que a Bíblia contém fatos que a razão desenvolvida pela ciência não pode aceitar atualmente, em 1868. Por outro lado, se mostram estranhos porque se prendem a costumes que não mais existem. Então, olha a contestação, por isso que eu estou falando que não deve ter sido fácil. Vera quer falar alguma coisa? Não. Estou só concordando. Né? Então, está aqui, ao lado disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que a Bíblia encerra grandes e belas coisas. Então, o respeito que se tem que ter. Agora, eles falam assim, por que então não se questionou isso há mais tempo? Né? Primeiro, ninguém ficava pensando se aquilo estava certo ou errado. Era daquele jeito. Era assim, né? E não se questionava. Como eles falam, não havia, faltavam luzes que somente a ciência podia trazer, né? Eles tinham uma fé imutável. As pessoas tinham uma fé que não se contestava nada. E, por conseguinte, quer dizer, por outra razão, ninguém se inclinava a tentar compreender a base das crenças que foram fundadas no sentido liberal. Quer dizer, por que eu vou questionar alguma coisa se é isso que está aqui no livro que eu tenho como a base que eu devo seguir? Então, é um capítulo que deixa a gente assim, puxa... Então, questionou? Não. Olha a pergunta que eles fazem. A ciência, então, ela desconstrói a gênese mosaica? E aí a resposta vem. A ciência, conduzindo suas investigações até as entranhas da Terra e as profundezas do céu, tem demonstrado de maneira irrecusável, gente, os erros da gênese mosaica. Então, se ela demonstra de uma forma que não tem como você refutar, contra-argumentar, você vai ter que aceitar. Então, diz assim, ó, até as entranhas da Terra, né, a ciência tem demonstrado de uma maneira irrecusável os erros da gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material que as coisas se tenham passado, assim como estão textualmente descritas. A ciência pode demonstrar e comprovar que faltavam fundamentos para as afirmações da gênese mosaica, abalando as convicções dos mais ortodoxos. É aquilo que eu disse. Pensa em quem sempre acreditou daquela forma. Aí a ciência evolui e fala, não é bem assim.
Então, que diz assim, então disse no item 8, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus teria se enganado? Olha a perspicácia do estudo, né, do Kardec. Se não é uma revelação divina, não terá autoridade e a religião se desmorona?